Olá, alunos! Voltamos nessa segunda parte da nossa aula sobre JDevelop, programando aí a IA dos inimigos. Nesse nosso caso aqui, a gente está fazendo aqui o movimento simples dos inimigos, onde que ele vai se movimentar de um lado para o outro, simulando aí como se estivesse aí fazendo uma sentinela aí dentro do seu jogo. Então, para que nós possamos continuar o nosso projeto, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai criar uma variável aqui para o nosso inimigo, aonde que nós vamos dizer para essa variável qual que vai ser a direção que esse meu inimigo está indo, se vai ser para a esquerda ou se vai ser para a direita. Eu vou chamar essa variável aqui de direcão, né? E vou colocar 1 por default. Então esse 1 ele vai representar o que? Ele vai ser a direção que esse meu inimigo vai ir. Se ele for 1, ele vai ir para a direita. Se ele for menos 1, ele vai ir para a esquerda. Então o valor aqui você pode colocar qualquer um que você quiser. Você pode utilizar letra, você pode utilizar também outros números diferentes também, mas eu vou utilizar aqui 1 e menos 1. Então aqui o valor aqui não importa, mas desde que esses valores sejam diferentes para dizer as diferentes direções. Então eu vou aplicar aqui. Então nós vamos colocar aqui o nosso código. Mas outro detalhe também importante, antes de continuar o nosso código, como a gente vai utilizar aqui o point inside, a gente deve entender a questão aqui do ponto de origem. Esse ponto de origem aqui, ele vai ser muito importante para a gente poder estar utilizando aqui a função point inside, pois ele vai levar em consideração esses valores que está aqui. Se você mudar o valor do ponto de origem, a gente vai ter que mudar também lá os valores do point inside, que a gente vai estar verificando no nosso objeto. Então, depois eu vou voltar aqui na questão aqui do ponto de origem. Vamos colocar aqui o nosso código aqui do nosso projeto. Então aqui, vamos vir aqui em point inside, adicionar uma ação. A primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar se meu inimigo está colidindo com o chão. Então vamos adicionar aqui a parte de condições do objeto, collision, e vamos verificar aqui se ele está colidindo com o chão. Então esse é o primeiro teste que a gente deve verificar. E sempre bom lembrar de ir salvando aí o seu projeto. Então aqui, o que nós vamos fazer também? Vamos adicionar aqui um sub-evento. Vamos vir aqui, adicionar um sub-evento. Agora nós vamos verificar se a posição X e Y de um determinado inimigo está sobre a plataforma. Então a questão do ponto de origem vai entrar aqui. Pelo seguinte motivo, o ponto de origem de um determinado objeto sempre vai dizer a forma como ele vai estar se posicionando na cena. Exemplo, então vamos abrir aqui o nosso inimigo, editar aqui, vamos trocar aqui o ponto de origem. Eu vou colocar aqui 32 por 32, pois esse meu objeto ele tem 64 por 64. Como que eu sei que ele tem 64 por 64? Por causa daqui, essa aqui é a dimensão dele. Então, coloquei aqui o ponto de origem 32 por 32, mudei o ponto de origem dele em relação ao objeto. Se eu aplicar aqui, vejam só que já mudou a posição dele. Se eu trocar aqui o ponto de origem dele e colocar aqui 64 por 64, ele vai mudar a forma como que você vai posicionar os seus inimigos na cena. Então, esse ponto de origem aqui, se você mudou a posição, a gente vai ter que mudar o nosso algoritmo também lá no nosso código. Eu vou voltar aqui com o ponto de origem para 0, 0. Então, o que vai acontecer com esse nosso ponto de origem? Como ele vai estar referenciando a posição do objeto, então o objeto ele leva em consideração as coordenadas x e y do próprio objeto. Então, coloquei aqui esse objeto aqui, a posição dele aqui, logo aqui no cantinho aqui, do limite da nossa cena. Então vejam só que ele está na posição 0, 0. Então por causa do ponto de origem dele é esse carinha aqui,
né? Então, se eu quero verificar se esse meu objeto nas coordenadas x e y está sobre uma plataforma, então o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração o tamanho do meu objeto e a altura dele, aqui, a largura e a altura. Se eu quero verificar se ele está sobre esse meu objeto aqui, para quando ele ultrapassar aqui o limite dele em x e y, um pouquinho aqui, nesse caso aqui a grade está um pouquinho maior, mas se ele ultrapassar, por exemplo, 2 pixels a mais em relação à plataforma, o que ele tem que fazer? Ele tem que retornar. Se ele ultrapassar também aqui, 2 pixels também para a esquerda, ele também tem que retornar essa minha posição. Mas só que para isso eu tenho que mudar essas coordenadas do ponto de origem. Só que eu vou levar isso em consideração via código, tá? Então, assim, eu vou mudar isso via código. Eu poderia trocar aqui também pelo ponto de origem direto do meu objeto, mas eu vou fazer via código para vocês verificarem essa possibilidade e facilitar na hora aí de vocês entender um pouco aí essa questão desse ponto de origem. Então, vamos lá então. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos vir aqui em Point Inside, que é a nossa guia de eventos. A gente vai verificar aqui se está colidindo com o chão. E vou colocar o seguinte teste: se ele não estiver sobre as coordenadas x e y que eu especificar aqui, ele vai ter que mudar essa minha posição. Primeiro eu vou testar com a coordenada da esquerda, da direita. Então vamos lá. Collision, point inside. Com qual objeto que eu quero testar a colisão? É com o chão. Então eu vou colocar aqui, inimigo ponto x. Só que nesse caso aqui eu quero testar se essa minha posição x vai estar ultrapassando 2 pixels a mais. Então, se o meu inimigo tem 64 pixels, eu vou colocar aqui mais 66. Então, ele vai pegar o ponto de origem dele, a posição x daquele meu objeto, vai somar mais 66 e vai trocar ali o ponto de origem desse meu objeto via código. E vou fazer a mesma coisa com a posição y. Eu vou descer a coordenada y, na verdade eu vou somar para poder trocar essa posição e verificar se o x e y desse meu objeto está sobre o chão, tá? Então, ok aqui. Eu tenho que negar. Eu posso negar por aqui, ou por aqui também. E se ele não estiver sobre o chão, o que eu tenho que fazer? Adiciono uma colisão, vou trocar o valor da variável direção. Então, vou vir aqui em Variables, modificar o valor, inimigo, qual a variável que eu quero. Ou seja, eu estou testando com a direita. Vou colocar aqui menos 1. Por que eu estou testando com a direita aqui? Colocando mais 66. Porque a coordenada, o ponto de origem do meu inimigo, é aqui nesse cantinho aqui, tá? Então, eu vou somo mais 66 para poder pegar o ponto de origem, pegar mais ou menos aqui, né, ou seja, 2 pixels a mais, e desço também na coordenada y para poder pegar mais ou menos aqui dentro do chão. Ou seja, se ele não estiver colidindo aqui com o chão, ele vai fazer esse meu retorno. E vou fazer a mesma coisa com a esquerda. Só que com a esquerda eu tenho que subtrair menos 2 pixels. Por quê? Se ele vai subtrair menos 2 pixels, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar essa coordenada x e y aqui do meu player, qual, por exemplo, do meu inimigo, que está aqui na posição x 192, e vai subtrair menos 2. Então, ele vai verificar na posição x 190. Então, mais ou menos aqui, nessa área cinza aqui, um pouquinho aqui. Então, se ele estiver vindo para cá, se na coordenada, nesse caso aqui agora, aqui, que eu mudei a posição dele, ele vai verificar em 62 pixels, descendo aqui a coordenada, né, mais 192 mais 66, vai verificar mais ou menos aqui. Então, se ele não estiver colidindo com o chão, ele vai voltar para a direita. Então, aqui o valor da direção vai ser 1. Agora, nós vamos adicionar um teste lógico para poder fazer a verificação do movimento do personagem. Então, vamos adicionar aqui uma nova ação, não vai ser um subevento.
Aí vou verificar o valor da variável direcão. Se ela for igual a 1, eu vou simular o pressionamento da tecla para a direita. Nesse caso, porque eu estou utilizando o Behave Platform Character no inimigo. Eu vou fazer a mesma coisa para a esquerda. Ctrl C, Ctrl V aqui, colando o código. Vou verificar aqui o valor -1. E vou simular para a esquerda. Então, é isso daí. Ó. Então, se por acaso ele não estiver colidindo na direita, se não estiver colidindo com o chão na direita, o valor vai passar para -1. Se não estiver colidindo com o chão na esquerda, ele vai passar o valor para 1. Então vamos verificar aqui o que vai acontecer. O código ainda a gente vai precisar de fazer algumas mudanças, mas vamos testar e você vai ver o que vai acontecer aqui com o nosso projeto. Olha lá. Vejam só que apenas um inimigo está se movimentando da esquerda para a direita e os outros foram ignorados. Por quê? Esse point inside aqui, ele vai levar em consideração todos os objetos que estão na cena. Se você quer testar inimigo por inimigo, a gente vai ter que colocar aqui, fazer uma modificação no nosso código. Só que essa modificação a gente vai fazer na próxima aula para poder evitar esse problema aqui, ó. Porque depois ele vai pegar aqui um inimigo que a gente colocou aqui na cena aqui e vai levar em consideração esse inimigo em questão. Então, eu posso ter aqui 1000 inimigos. Então, esses 1000 inimigos, apenas um vai realizar esse movimento e o restante vai cair e não vai realizar o movimento da maneira adequada. Por exemplo, se eu colocar aqui mais um inimigo aqui, ó, vou colocar mais outro aqui, vou colocar esse aqui na beirada, ó. Que esse aqui vai estar mais perto, ó. Olha lá, caiu. Então esse aqui, ó, é o único que está sendo levado em consideração para o movimento. Então tem que fazer o teste inimigo por inimigo. Só que a gente não vai criar aqui, copiar um código várias vezes, não. A gente vai utilizar ali uma funçãozinha também que vai me permitir fazer esse teste. Eu vou parar essa aula por aqui, eu vou continuar, a gente vai fazer essa correção na próxima aula. Se vocês gostaram dessa aula aí, curta o canal, compartilhe o vídeo aí, qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários do canal. E até a próxima aula e aquele grande abraço.